Oi, gente! Fala, galera! Eu sou a Laís Reis. E eu sou a Márcia Chico. E nós estamos aqui gravando mais um podcast pra vocês. Ai, que delícia estar aqui lá. Eu tô adorando esse negócio, sabia? Gente, a gente só vai aperfeiçoando aqui, viu? Vocês não têm noção. A gente tá aqui, a xícara... Eu tô com quem hoje? Tô com o Mickey, Hoje, né? é. A Laís tá com a Minnie. Delícia. Mas a gente vai inovar com umas canecas novas aí Isso, também, não, vou né? fazer umas Cada personalizadas. Dia, umas personalizadas aí. E aí, lá, tudo bem? Eu tô bem, é sempre ótimo estar aqui com você. É uma delícia. Adoro gravar esses podcasts. Então, sabe gente, que eu se fico vocês esperando? soubessem tudo que rola nesses bastidores. Não, a pré-gravação é o melhor. A gente tem que fazer aqueles melhores momentos, né? Sim, pra fazer a retrospectiva 2022. A retrospectiva 2022, as gravações, vai ser demais isso aqui. Sabe que eu não achava que eu ia gostar tanto desse negócio, sabia? Sério? Todo mundo que me conhece sabe a dificuldade que eu tenho de exposição, né? Eu detesto, sempre fui. É aquela coisa assim, quem quer vir aqui na frente? Eu já me encolho toda, né? Detesto. Todo mundo que me conhece acha que eu sou, porque eu converso, né? Falo bastante. Então me acha expansiva, desinibida. Mas no fundo eu tenho uma certa inibição, entendeu? Uhum. Que é assim, em público. Não, Detesto amiga, público. você sabe que eu também, né? Eu sempre fui Não, Laís, muito você... tímida e discreta. Gente, nem a risada dela consegue ser discreta. Que isso? Que é isso? Nem a risada consegue ser discreta. Se tem uma coisa que a gente não é igual, é isso, né? Laís é que... Mas eu sempre tive amiga assim, sabia? Sempre tive. Aquelas que é bem mais expansiva. Não, eu quero ouvir que eu sou única. Você pode tratar de me agradar. Jesus, ela é ciumenta ainda. Não, mas é sempre o perfil, é engraçado isso. Que todo mundo fala que você se aproxima de pessoas iguais. Sim. Mas eu acho que é de iguais em, acho, talvez, cultura. Assim, acho que mais assim mas a personalidade nem sempre é igual, né? Sim. Porque sim. às vezes o completar que é o Eu principal acho que numa a relação. gente sempre tem alguns aspectos, né, que aproximam. Então eu vejo assim, a nossa seriedade trabalhando, a paixão pelo que a gente faz. Os então, conceitos básicos, eu acho sim, assim, né? isso Algumas nos coisas tem que ser aproxima. o básico, né? Aquela base, né? Desde não digo perfil, os valores, né? Os valores, o jeito de trabalhar, o jeito de pensar, isso sim. Mas o jeito de ser, eu não nem sei se parece, mas isso é muito bom, porque um completa o outro, né? Sim. Isso desde um casamento também. Já pensou dois que são muito calmos, ou dois muito agitados? Eu acho que a relação, seja de amizade, de namoro, relacionamento, é sempre boa quando um tem alguma coisa para oferecer para o outro. Uhum. E existe isso, né? Enquanto um está mais agitado, o outro tem a mansidão. Então, isso traz o equilíbrio, né? Sim. E na amizade não foge muito disso, né? O mais expansivo, às vezes, aquele mais acanhado, consegue mudar um pouco e aprender com aquela outra pessoa. Então, acho que tem algumas coisas que realmente somam, né? E eu e você somos assim. Essa coisa de expansão, de falar, a Laís em público, você é mais despachada, né? Às vezes a gente tá assim, eu falo, não vou perguntar aquilo não, Laís, peraí. Pode deixar que eu tô indo lá já tô resolvendo. E todo mundo que me olha me acha diferente, porque me acha assim, não, Márcia resolve. Mas eu sou assim, meio uma relação para um, entendeu? Uhum. Aquela coisa de exposição é uma coisa que eu gosto. E eu tô adorando fazer esse podcast aqui. Aí, sempre tive a versão à câmera. Fizemos alguns, né? Alguns só os áudios. Aí me convenceram de fazer a câmera, gente, né? Eu acredito que eu tô aqui, na verdade, né? E tô adorando. E tá adorando, não? Você tá super tranquila fazendo as gravações. A gente tá tentando, né? Mas a gente tá aqui. E sempre teve muito pedido disso pra mim, né? Porque eu falo sempre as mesmas coisas lá no consultório. Aí eu falo, e eu sempre tive essa ideia. Uma das ideias é falar sobre assuntos que eu repito muito. Uhum. Porque, às vezes, quando eu atendo muitas pacientes, né? Então,
às vezes você fala no mesmo dia, na mesma semana, sobre aquele assunto, mas 5, 6 vezes, vai a mesma coisa, aquele discurso, né? Eu tenho umas consultas duram em torno de 1 hora e meia. Então, às vezes você fala sobre um tema, e aí você repete sobre aquele tema, às vezes dá uma vontade assim, podia ter uma coisa gravada, que aí eu só aperto o botão, né? Ó, vai lá no YouTube, em algum lugar, aperta o botão e ouve tudo isso, porque isso sempre foi um desejo, e eu sempre fui muito motivada pelas pacientes que falavam assim, Márcia, seria ótimo, né, você explicar sobre, endometriose. Colocar para a gente poder ouvir, a gente ouve uma vez, ouve duas, e eu falava, mas você tem que aparecer na câmera, né, se fosse uma coisa só de falar, ou então de escrever, vai. Mas aí, agora estamos aqui, ai, que delícia. E hoje, então, a gente vai falar sobre o quê lá? Pode escolher aí, vai. Bom, vamos lá, né? Escolhe aí que a gente vai falar hoje. Não, amiga, eu tenho várias ideias para esses próximos podcasts, mas como a gente estava conversando aí uns 5 minutos antes dessas gravações começarem, tem alguns que a gente precisa preparar um pouco mais, elaborar e trazer algumas coisas. Agora que tem o vídeo, né, gente? É muito mais legal, dá para trazer muita coisa para mostrar para vocês. Porque com vídeo tem coisas que dá para ser demonstrativo. Isso que a gente tinha. Aliás, uma das coisas que aconteceu é que quando nós gravávamos o áudio, tinha coisas que a gente percebia que faltava o vídeo, né? Sim. Aí, poxa, então estamos fazendo pela metade, precisa de algo mais. É assim que as coisas acontecem, uma coisa vai puxando a outra. Aí chegamos aqui no vídeo, eu acho legal, porque muitas coisas realmente precisa ser demonstrada para falar. Então, a gente está aprontando aí umas coisinhas, né? Vai ser bem interessante. Vai rolar muita coisa boa. E de tudo, né? Lembrando que os nossos podcasts não são só sobre a maternidade em si, é sobre tudo da mulher, né? Sobre relacionamento, sobre maternidade, sobre gestação, sobre o que for de assunto, patologias, algumas coisas que vai, sexualidade. O que importa é trazer esse assunto diverso, mas que faz parte do dia a dia de todas as mulheres, né? Eu acho isso muito legal. E hoje você trouxe alguma coisa pra gente aí que você quer falar? Sabe o que eu acho que a gente poderia bater um papo aqui essa semana? A gente poderia falar um pouco sobre as indicações reais de cesárea, né? Eu tenho visto em alguns grupos, algumas discussões, sempre aquelas histórias, né, daquelas desculpas que aparecem ali nas 40 semanas e um dia, e a gente precisa, quando chegam lá, né, amiga? E daí a gente precisa fazer uma cesárea. Você sabe que, conforme a gente vai cada vez mais fazendo obstetrícia, uma das coisas que começa a incomodar é você ouvir algumas indicações de cesariana que você sabe que não tinha nenhuma indicação. E isso você ouve uma vez, você ouve duas, aí chega uma hora que você fala, meu Deus, começa a dar um ranço, assim, né? Porque a sua prática é totalmente diferente do que a gente ouve. Sim. E acho que se a gente for abrir, assim, né, uma enquete, fale sobre a sua indicação. Vai vir coisas, a Melânia tem, acho que isso, se eu não me engano, é a Melânia que tem, ela pediu, né, que as pessoas mandassem as indicações de cesárea que a pessoa submeteu. Eu até queria falar sobre isso, que essa semana eu escutei de uma colega minha, né, que ela acabou fazendo uma cesárea, que o médico disse que ela não poderia fazer parto normal porque ela tinha miopia. Então, isso aí é porque tem coisas que a gente acha. Se você falasse comigo antes, assim, uns 10 anos atrás, e falasse isso de miopia, por exemplo, eu ia falar que você é mentirosa. Porque tem coisas que a gente ouve que a gente não acredita que existe, né? E porque miopia, gente. Por que uma miopia vai ser indicação de cesariana, né? Isso é uma coisa tão absurda que a gente nem desconfia que foi a gente na verdade desconfia que a pessoa está falando sobre isso, que não foi dito isso, né? Mas tem algumas indicações que a gente sabe que o leigo acreditaria, né? Miopia, acho que até o leigo duvidaria que é uma indicação de cesárea. Amiga, mas o obstetra dela, ela é de outra cidade, né? Mora no interior e tal. E ele foi super convincente, que ele explicou pra ela que ela não poderia ter, porque por conta da miopia, ela corria um sério risco de descolamento de retina. Então, mas a indicação... Ela não podia fazer força. Pois é, mas a indicação da miopia talvez fosse que ela não estava enxergando ele, né?
não estava enxergando ele, né? Então era míope mesmo para enxergar que a indicação estava errada, cilada, né? Cilada, Bino. Bino, foge correndo disso aí, porque, pelo amor de Deus. Mas tem algumas indicações que realmente acho que dá para aquele que é leigo, tá até para enganar. Então, eu acho importante essa conscientização e a ideia dos nossos podcasts também é ser informativo também, né? A gente não quer falar só tecnicamente, a gente quer falar de coisas também que é o dia a dia, mas também a importância dessa informação técnica. Então, por isso que eu acho que a gente trazer aqui as indicações reais faz descartar aquelas que talvez não sejam, né? Sim. A gente não consegue falar sobre todas, geralmente são as mais frequentes mesmo, né? Porque eu sempre falo, a vivência do trabalho de parto é diferente. Então, não, julgar, assim, você sabe falar... que antigamente, né, a gente tinha, nós doulas, passávamos até para as gestantes assim, uma listinha do... faça essas perguntas para o seu médico para descobrir se ele é cesarista ou não. E eles se aperfeiçoaram, menina. Estão ficando cada vez melhores nas táticas. Estão conseguindo driblar, Estão conseguindo dar uma resposta meio assim, né? Programada. Mas você sabe que tem pontos ali que a gente vai pegando e vai falando, então, né? Pois é, mas eu sempre falo que a gente tem que destacar que a vivência do trabalho de parto é diferente. Então, assim, a teoria é uma coisa, a prática é a outra. Porque é muito difícil e muito perigoso a gente julgar sem estar presente. Sim, isso é muito sim. importante. Porque a gente fala, mas será mesmo que não houve descida, não houve dilatação? Mas, assim, quem está lá está vendo a situação, né? Sim. Então, a gente vai falar, vai explanar alguma coisa aqui, mas lembrando que a vivência é muito importante. Julgar é muito fácil quando não está dentro da situação. Então, a gente tem que ter cuidado com isso. Mas acho que dá para a gente brincar aí um pouquinho de falar de algumas indicações. Bom, vamos lá. Uma indicação, vou lembrar, vamos ver o que a gente lembra aqui. Descolamento de placenta. É uma indicação de cesárea. É, absoluta, né? Absoluta de cesárea, porque também tem aquilo, né? Indicação absoluta, indicação relativa, então, né? Isso é importante. O que nosso foco aqui hoje é a indicação absoluta de cesárea, aquela que a gente vai falar assim, não tem discussão. Descolamento de placenta, o que é? Durante o trabalho de parto, ocorre o processo, né, de dilatação, todo mundo sabe isso, né? A fase do trabalho de parto que está acontecendo a fase de dilatação. Para nascer o bebezinho, tem que dilatar, ele tem que descer, tem que sair. Isso é o período expulsivo, uma outra fase. Depois disso, vai acontecer a terceira fase do trabalho de parto, que é a dequitação, certo? E a dequitação é a saída da placenta. Então, sempre a placenta sai depois do bebê, porque é ela que está nutrindo. Então não dá ela faz a oxigenação do bebê, né? Ela que faz a gente fala tanto sobre o cordão, né? Lógico. O cordão. Mas é através da placenta. Circular de cordão. Exato. E a gente sempre fala para elas, gente, o que garante a oxigenação do bebê é justamente a ligação da placenta com a face uterina, né? A face uterina e através ali do cordão é que ela vai chegar até o bebê. Isso, e nesse cordão que chega o oxigênio. Então, assim, descolou a placenta, acabou a oxigenação. Descolou a placenta, acabou a oxigenação. Ele não pode ficar sem oxigênio, ele não saiu lá dentro. Então, descolamento de placenta, descolamento prematuro de placenta é aquele que acontece antes do neném sair. Então, se ela começa, é uma emergência, é uma indicação absoluta de cesárea e rápido. Porque quanto mais descolada, e esse descolamento ele pode ser pequeno e ele pode evoluir rápido, entendeu? Mas vai acontecer a falta de oxigenação. Então, a gente pode ter uma consequência grave. E então, daí, essa é uma indicação. Quando a gente está num ambiente controlado, como um ambiente hospitalar, sei lá, entrou em trabalho de parto ou internou por qualquer motivo, você tem um controle melhor, porque daí, digamos assim, não é a parturiente que tem que identificar que ela está com problema, ela tem uma equipe ali que está fazendo a avaliação. Mas e o que é sinal para essa mulher de emergência quando ela está em casa? Sei lá, porque tem relatos de casos que aconteceram descolamentos de placenta e essa gestante estava em casa. Porque a placenta pode descolar por vários motivos, mas um deles, por exemplo, é a hipertensão. A hipertensão pode levar ao descolamento de placenta. E ela tem uma crise hipertensiva e acaba descolando aquela placenta. Então, se ela está em casa, qual é o sinal de descolamento de placenta? É sangramento. Agora, a gente tem que diferenciar esse sangramento. Sim, porque um colo uterino que está dilatando, a gente sabe que ele também sangra, né? É, o próprio colo. Mas, assim, todo sangramento mais intenso, entendeu?
ele lembra um descolamento de placenta. Um fluxo menstrual ali. É, um fluxo menstrual, sangramento intenso é indicação de ir para o hospital, não é uma coisa de ficar em casa. Sangramento tipo menstrual, o colo a gente já sabe que no processo de dilatação ele pode sangrar bastante, pode enganar, né? Mas assim, o tônus do útero fica aquela contração intensa, fica duro e ele sangra muitas vezes. É óbvio que nem todo mundo vai aparecer o sangramento, porque a placenta pode ficar para trás esse hematoma, né? Mas é uma dor mais intensa, é uma coisa que muda. A paciente fala, nossa, não estava assim, de repente está dura, minha barriga tá... Então, isso lembra bastante, podendo ser acompanhado por sangramento ou não. E, assim, indicação de ir para o hospital mesmo, né? É que a hipertensa a gente nem sempre fica com a hipertensa muito tempo em casa mesmo, ainda mais se ela não estiver controlada, né? Ela precisa de um ambiente hospitalar. Mas isso é uma das coisas que pode acontecer sim e sem indicação absoluta de cesárea. Fala mais uma aí lá, vamos ver. Vamos então de prolapso de cordão. Opa, né? outra indicação que é aquele absoluta. momento assim, rompe bolsa, vem aquele 1 metro de cordão, né? No lugar do bebê, estamos esperando um bebê, vem aquele cordãozão antes do período expulsivo. Você já viu? Né? Já presenciou? Por sorte, essa eu ainda não peguei. Prolapso de cordão dá uma angústia. Não faço ideia. Gente, assim, tem algumas situações que a gente nunca viu e não quer ver, né? Não então, quer ver. essa é uma que Nem eu não quero ver. Nem eu que já vi e eu peço para não ver de novo, entendeu? O que é prolapso de cordão, né? A gente tem que falar isso também. O cordão, o que é o prolapso de cordão? Prolapso de cordão a gente tem em bolsa rota, a gente não tem em bolsa íntegra. Então, quando tá lá, então isso é importante, porque a paciente vai falar, e durante a gestação, como é que eu vou saber se o cordão passou na frente do bebê, né? Sim. Então, isso é importante. O que é o prolapso de cordão? O prolapso de cordão, ele acontece em pacientes durante o trabalho de parto que estão com bolsa rota ou quando rompe a bolsa, né? E mesmo não estando com contração, e esse cordão, ele passa a apresentação fetal, ele vai na frente. E como nós já falamos, a placenta nutre, manda oxigênio através do cordão. Então, na mesma situação da placenta, uma deficiência ali na placenta, que descola e já não consegue mandar tanto oxigênio, a compressão da cabecinha ali, quando ela aperta o cordão, acontece a mesma coisa. Porque esse é o problema, né, Márcia? O cordão desce, ok, o problema, o que é? É a hora que a cabecinha desse bebê vier e fizer a compressão para entrar no canal. Por isso que não precisa ficar angustiada se não está em trabalho de parto e está de bolsa íntegra, porque não tem como o bebê, se você está com a bolsa íntegra, não tem como o cordão ir na frente e o bebê apertar esse cordão, porque tem líquido, ele está nadando ali. Então, porque tem gente que já me perguntou, eu fico angustiada, porque eu fico dormindo e pensando, vai que ele está espremendo o cordão aqui dentro, mas ele está dentro de uma piscina. Então, ele não tem como espremer o cordão, apertar. Mas quando rompe a bolsa, ainda mais quando é uma rotura, que o nenenzinho está mais alto, né? Não está tão encaixadinho, esse cordão pode passar na frente. E a gente tem um risco aumentado aí, principalmente quando a gente tem uma diabetes gestacional descompensada, né? Porque aí pode ter mais líquido, o neném encaixa menos, né? E aí você vai, às vezes, a gente precisa, sim, a gente evita sempre romper bolsa, a gente deixa sempre o processo natural. Mas a rotura de bolsa, ela é um dos métodos que às vezes a gente quer induzir, quer conduzir melhor aquele trabalho de parto, então às vezes é necessária também. E às vezes aquela bolsa também pode romper por uma contração forte e o nenenzinho está muito alto, né? E quanto mais água, mais ele está boiando, ele encaixa menos. E aí aquele cordão passa na frente. E aí quando rompeu, estourou a bexiga, o nenenzinho desce com tudo e aperta o cordão. E isso é uma indicação absoluta e rápida também, porque a gente não pode deixar, porque é muito rápido esse tempo que ele fica, então a gente pensa como uma parada cardíaca, né? Quanto tempo vai ficar ali sem receber oxigênio? Mas a conduta do prolapso de cordão é importante, né? Que é aquele que a gente sai correndo, empurrando a cabeça do bebê, né? Que a gente tem que fazer um toque. Durante o trabalho de parto ali, você percebe porque os batimentos caem rapidamente, que nem no descolamento. Uma das indicações ali, quando a gente está monitorizando, né? É quando a gente vai ouvir o coraçãozinho, ele começa a descolar. Aí ele começa a baixar, então está descolando a placenta, e no prolapso a mesma coisa. Estava tudo bem, e de repente rompe bolsa, você vai ouvir, tá mais fraquinho, você fala, opa! Aí no exame de toque você vai tocar e sente o cordão.
Então, não é para sentir o cordão, a gente tem que sentir a cabeça. Sim, porque sim. primeiro sai o bebê, depois que vem, né, o cordão na sequência, aí a placenta, depois que a gente manter, que vai sair a placenta depois. Então, essa tem que ser a ordem, porque não pode comprimir nada que está mandando oxigênio para ele. E aí tem que tirar, né? O segredo é esse, tem que empurrar a cabecinha para parar a compressão. Parar a compressão. E né? aí também não tem como esperar a dilatação. É outra indicação de cesárea. Agora eu vou falar uma também, vai. Vamos lá. Apresentação córmica. Sabe o que é isso? Aquele bebezinho atravessado, né? Ali deitadinho, gente. A apresentação córmica é outra, não tem jeito, né? Na verdade, a apresentação córmica... Já é uma indicação relativa, né? Porque a gente tem algumas opções ali antes de ir para um trabalho de parto, assim. Depende, né? Porque assim, você pode até tentar uma versão, né? O que é versão, gente? Versão cefálica externa. A gente pensa muito no pélvico, né? Quem está inserido, né? Então, ouvir de pélvico, a nenenzinho está sentado, vou fazer uma versão, as pacientes sabem o que é. Porque assim, quais são as apresentações do bebezinho mais comum? Primeiro é cefálico, né? Tá sempre, a maioria, né? Tá de cabeça para baixo. Depois vem o pélvico e o último é o córmico. O córmico é aquele que tá de ombro. Entendeu? Tá ali de ombro. E não tem como, né? Tem que nascer. O pélvico até dá para nascer pélvico, para quem faz parto pélvico, mas o córmico não nasce. Eu acho que quando tem na literatura a apresentação córmica, ele está dizendo que é quando o bebê está córmico, ele não nasce, porque pélvico ele nasce, entendeu? Sim. Independente da versão. É que ele tem maiores riscos, algumas coisas, o índice de complicações é maior do que o cefálico. Sim, não, eu sempre mas falo ele para as pode gestantes que eu passar o acompanho pélvico. assim, olha, bebê pélvico, é possível um parto normal? É, mas precisa ser acompanhado por uma equipe que tem experiência em condução de partos pélvicos, né? Mas você sabe que essa é a recomendação. A recomendação de parto pélvico, apesar de ser assim uma recomendação não tão bem aceita pelos hospitais, né? Porque os hospitais, a diretoria dos hospitais, olha meio torto. Parto pélvico não é uma coisa que eles gostam muito. Mas a recomendação mesmo para parto pélvico, nascer com bumbum primeiro, é que seja uma equipe treinada para isso. Então, isso é o básico. Quem não tem experiência, pélvico tem que ter experiência. Né? Tem que ter experiência, tem que estar preparado, tem que estar equipado para isso, porque tem algumas manobras para essas intercorrências que a pessoa tem que estar habilitado mesmo, né? Então, mas nasce, tanto o cefálico quanto o pélvico, se for uma equipe treinada, pode nascer. Então, quando a gente fala de córmico, é porque córmico não nasce. Você pode tentar uma versão cefálica para transformá-lo em cefálico ou pélvico. Né? Então, acho que quando está isso na literatura, é isso que estão falando. Não tem como passar, porque os diâmetros da bacia não tem como passar um bracinho, não tem como nascer. Então, se ele permanecer, vamos dizer, mesmo que a pessoa seja habilitada, a equipe foi lá, tentou uma versão, nem sempre dá, porque quanto mais tardia essa versão, pior é o resultado. O trabalho de parto é pior ainda, a diminuição de líquido pior ainda. Então, vamos falar, foi tentado de tudo para poder transformar ou cefálico ou pélvico, né? Que é virar o bebezinho de cabeça para baixo, ou então deixar sentadinho. Se não der certo, se ele permanecer em córmico não nasce. Então, aí sim é uma indicação absoluta de cesárea. Né? E aí tem uma indicação lá, quero falar com você, que essa você ouve bastante. Ai, meu Deus, tem até palpitação. Que essa é uma que não é tão direta. Porque eu acho que o que mais, assim, deixa em dúvida, né? E que não tem como se julgar, que é aquilo que eu falei no começo, não tem como você julgar. Fica difícil a gente julgar se a gente não está em intraparto, né? É muito difícil. Que é a desproporção cefalopélvica. Que é aquela história. Ai, meu bebê não passou, eu não tinha bacia, eu não tenho passagem. Essa é uma que existe bastante, que é super frequente, a gente ouve, né? A paciente vem, eu sempre pergunto, a sua primeira indicação de cesárea, se teve cesárea, foi marcada, não foi? E muitas falam para mim, uma das coisas assim, eu não tinha passagem, né? Meu neném não passava. Então, a desproporção cefalopélvica é uma que existe, né? Sim, é real. Mas ela é difícil da gente conseguir graduar.
E é importante também a gente não confundir, né, essa desproporção cefalopélvica com a parada de progressão do trabalho de parto. Que também né? pode acontecer, Que né? também pode acontecer. E o que caracteriza, né, essa parada de progressão? É quando a gente já está em fase ativa e não tem nenhuma mudança. Lembrando que essa mudança não é só a dilatação, né, amiga? Explica aí um pouquinho melhor para as meninas. Não é só dilatação, porque existem algumas coisas que podem, a gente sempre fala, não existe problema de dilatação, todo mundo dilata. Não é verdade, não é verdade. A gente sabe que tem colos, né? Porque tem que estar tudo em sintonia, na verdade, né? É um conjunto de coisas que leva, que vai fazer se desencadear aí, né? Essa evolução do parto. Então, assim, a gente até comentou que uma ensinação errada do bebê já prejudica, ele pode não forçar o colo o suficiente, esse colo do útero pode ser mais resistente mesmo, a gente pode ter uma diminuição de receptores de ocitocina, então a paciente, às vezes, mesmo a gente tentando conduzir esse trabalho de parto, colocando ocitocina, ela tem um motor ruim, que a gente fala, né, porque para acontecer o parto, tem várias coisas que são necessárias. Uma delas é motor. Sim. Sem motor, não nasce, que é o útero que tem que ter contração suficiente para isso. Quando ele não tem espontânea, a gente até pode, que aí que a gente defende, né? A invasão, né? Ou seja, a assistência ser colocada só se houver necessidade, e às vezes acontece a necessidade de ocitocina, e a gente coloca ocitocina, e muitas vezes já aconteceu com a gente, você está acompanhando lá no máximo de ocitocina e falta de contração. Falta de contração não tem como motor, tem como fazer dilatar, né? Porque tem que ter a contração ritmada, né? Numa certa frequência, para conseguir essa força agir e dilatar aquele colo. E às vezes não consegue funcionar direito esse motor. Então tem vários fatores que podem fazer com que não evolua, não progrida aquele, né, trabalho de parto. Por mais que a gente tome várias atitudes também, porque não é que a gente fique ali olhando, assistindo, né? Assistindo a gente fica quando está tudo certinho, está tudo evoluindo muito bem. Mas isso é assistência ao trabalho de parto, é intervenção quando necessário. E às vezes a gente faz muitas intervenções e aquilo não evolui. Não progride, não necessariamente não é um problema de bacia como a desproporção. E aí isso é um dos motivos também que acaba evoluindo para a cesárea. Mais uma indicação que também a gente repete que depende da vivência do trabalho de parto. Não dá para julgar. Mas será que fez direitinho? Será que colocou? Não dá, né? Porque realmente são várias coisas que a gente vai fazendo, mas conforme está a situação. Então, sem vivenciar a situação, fica complicado. Bom, mas só para a gente explanar bem aqui, para quem está ouvindo a gente, né? Que o que é essa parada de progressão? Uma vez em fase ativa, a gente percebe por mais de 4 horas que não há mudança. Nem na dilatação, nem na posição do bebê, na rotação. A gente não tem nenhuma mudança no cenário, né? Esse bebê não sai da onde ele está, ele não rotaciona, as coisas não andam, ele não né? desce. E esse colo também não dilata. Isso é uma característica de parada de progressão. Por quê? É importante a gente falar que não é só a dilatação, porque às vezes a gente tem um trabalho de parto que ele evolui, ele tem uma progressão lenta, né? A gente já pegou alguns assim, em que você percebe que, olha, tem 4 horas que a paciente está ali com 7, 8 de dilatação, mas espera aí, esse colo mudou, né? Esse bebê rotacionou, a cabeça insinuou mais. Então, isso não é uma parada de progressão, é uma evolução lenta, né? A dilatação é um dos fatores, né? Mas existem outras coisas, só dilatar também não adianta, né? Dilatar é uma das coisas só. Então, tem vários fatores para conseguir, para essa evolução do trabalho de parto. E aí, são coisas que acontecem juntas e que fica difícil da gente pontuar, da gente avaliar, mas pode acontecer. Acho que é importante das pessoas saberem, porque eu sinto que tem pessoas que chegam no meu consultório lá, com muitas dúvidas em relação à primeira cesárea, por exemplo, né? Questionando e às vezes perguntando se era real, se era realmente ia acontecer isso, porque quando a gente rotula e fala, não existe problema de dilatação, não existe outra falha, não pode acontecer. Aproveitando assim, né, aquela pergunta, se essa paciente, né, vamos colocar a Márcia na fogueira agora. Ai, Jesus. Se essa paciente resolve lá
no hospital onde ela teve esse bebê e falou, olha, eu quero solicitar o meu prontuário. É um direito dela. É um direito dela. Se ela leva esse prontuário, a gente pode confiar que o que foi anotado naquele partograma dessa paciente é fidedigno ou não? Dá para dar um somebody love ali, né? A hora que que o médico está preenchendo ali o partograma. O partograma dá para dar somebody love, lógico, né? Porque o partograma a gente faz anotações e existe aquilo que você faz e que não necessariamente... Quando você faz um toque, né? Então vai lá o médico, o obstetriz, tudo... Se você quiser falar que está com 3, está com 4, está com 5, é você que está fazendo toque. Então, não tem como você pode forjar isso, né? Entendi. Então, assim, falar que não, que é impossível, mas eu não acredito que seja bem assim. Eu acho que muitas verdades aparecem durante o trabalho na verdade, o pré-natal. É isso que a gente fala bastante, né? Porque eu acho que uma boa conversa, um bom pré-natal, quando a gente está fazendo pré-natal, é muito importante eu falo isso para pacientes, eu falo, independente de estar comigo ou não, eu acho muito importante você questionar. Eu adoro quando eu sempre falo, vai para casa, leia o que você puder ler e vem trazer dúvida, adoro, porque através dessas dúvidas é que a gente consegue explicar melhor. Porque você sabe disso, um dos meus grandes medos é sempre achar que alguém está desconfiando de mim, né? Então, eu gosto de falar, de ser clara. Então, e isso é tudo durante o pré-natal. E eu acho que muitas pessoas... Então, tem que ter essa empatia e essa confiança. E a confiança não é porque o médico pegou na sua mão, falou bonitinho. É porque você sentiu que ele tem uma formação que está dentro da sua expectativa, né? Porque a gente sabe disso, muitos médicos, e uma boa parte a gente não pode julgar também, porque eu já ouvi muitos médicos, assim, pacientes contarem que eles põem o limite dele. Então, você sabe que, por exemplo, aquele médico não vai passar de 40 semanas, porque ele falou que não vai passar de 40 semanas, entendeu? Então, você esperar que ele chegue até 41... Então, isso tem que ser perguntado, paciente, isso não deixa, não você pode precisa deixar. parar de acreditar que você vai driblar o sistema. Não, né? O médico está te explicando, ele está te falando que ele não vai fazer, então vamos para outro. Então, o médico que fala para você, que vai ficar com você, se o trabalho de parto correr tudo bem, que ele vai ficar 6 horas, nem a gente sabe, a gente que trabalha muito com parto normal, como é que a gente já sabe que vai durar 6, 5 ou 4? Eu posso estar ali, dentro do trabalho de parto. Quantas vezes a gente fala que às vezes está ali no meio do trabalho de parto, pode durar 40 minutos, como pode durar mais 5 horas. É verdade. É imprevisível. Então, como que ele pode rotular que vai ficar? Então, isso, quando a gente vai... É muito importante a gente ser assistida por pessoa que a gente confia. A confiança é muito importante. E a confiança não se dá ali na hora. Você tem que buscar, conversar, questionar, que você vai sentir essa informação. E a paciente precisa também entender, né, o que é essa relação de confiança, que é exatamente isso que você explicou. Não é o médico ser legalzinho, pegar na sua mão. Não. É aquele médico que vem, que te explica, que você leva suas dúvidas e que principalmente você também não se sente coagida quando você leva as dúvidas, né? Porque tem aquele médico também que, a hora que a paciente expõe o que ela tem dúvida, qualquer coisa, ele já bate para ela ali, o médico aqui sou eu ou é você? Quem é que vai decidir? Ou eu então ou ela você? deixa de perguntar. Você já pegou paciente assim, que ela fala que não pergunta, que ela fica acanhada? Eu tô com medo de perguntar. Eu tenho medo porque ele não gosta quando eu pergunto. Como assim, gente? Exatamente. Né? E não é só em trabalho eu falo muito isso até para as pessoas que estão comigo, independente do parto. Ou mesmo outra coisa, não é errado a gente perguntar o que vai ser feito com a gente. Né? Se eu vou fazer uma cirurgia, seja o que for, uma endometriose, o que vai ser feito comigo? Como é que é? Quais são os riscos? Qual é a alternativa? Mas isso tem outra coisa que eu possa... Essas dúvidas faz parte de qualquer um. Né? E não está errado a gente colocar. E o profissional não pode se sentir ofendido porque alguém está perguntando uma informação técnica para ele. Né? A nossa função é informar mesmo, a gente está ali, porque o leigo não tem obrigação de saber. Sempre converso, né, que eu não sou advogada, eu não sou engenheira. Então, se eu vou construir uma casa... Você vai procurar um profissional para te auxiliar. Tem que me explicar, porque eu não sei. Eu não Sim. sei nem como funciona. Se eu vou fazer alguma coisa de direito, eu entrar com alguma ação de alguma coisa...
Como é que eu entro? O que eu tenho que fazer? Não sou eu que tenho que fazer. Aham. É o advogado que tem que falar pra gente, né? Sim. Então é isso que tem que parar, sabe? A gente não tá errado, gente. A gente tem que perguntar, a gente tem que conversar. Não se faz isso ali no trabalho de parto. Então, Sim, agora eu se cheguei faz aqui no nas trabalho de parto. consultas. Ou então, rompeu o bolso, e agora? Eu espero. Como é que funciona? Como é que você trabalha com a bolsa rota, por exemplo? Não é na hora que acontece isso, isso é Sim, antes, precisa ver antes. né? Gente, mas assim, eu acho tão complicado, né, amiga? Porque, como você sabe, às vezes eu tô com mulheres que vão pro SUS, mulheres que estão com médicos de convênio. É muito diferente a qualidade do serviço para essas mulheres da qualidade do serviço de uma equipe particular, É muito né? difícil. Então, assim, você vai, passa com o médico de convênio, você tem lá suas consultas que duram 10 minutos. Gente, que milagre essa gestante faz em 10 minutos ali. Ela mal consegue Mas tirar as dúvidas dela então do eu acho que pré-natal. aí vai um outro ponto. Eu entendo completamente o sistema, se manter mantiver esse sistema que a gente tem, né, da assistência 1 para 1, ou seja, médico para cada paciente, né, numa assistência individual, indo para um hospital, diferente do que acontece na Europa, né, onde a assistência é feita por plantonista, todo mundo sabe disso. Na Europa, quem faz parto, mesmo dentro do ambiente hospitalar, são as parteiras. Sim. E as causas de intercorrência, um procedimento instrumental, né, então, tipo, um parto instrumental que é fórceps, né, isso sim vai com o médico. Mas os partos naturais, isso a maioria das vezes é feito pela própria parteira. E isso dentro do ambiente hospitalar, não é que é parto domiciliar, não. Então, lógico que otimiza, faz protocolo, então padroniza atendimento. Então, é muito mais fácil de quando a gente abre uma maternidade, qualquer médico, que é assim que funciona no Brasil, consegue ir e fazer a sua conduta, porque a maternidade não tem autonomia de questionar. Aqui no Brasil é assim, e seja, né? Então, talvez, às vezes, o SUS vai até melhor para isso, porque aí tem protocolo. Né? Tem protocolo, mas assim, em contrapartida, quando a gente está naquela assistência ali durante o pré-natal, muito pouco essa mulher consegue Ela tem questionar. informação, né? Sim. Ela não tem a informação, ela não tem aquele atendimento que eu acho que isso tem que mudar. Mas enquanto a gente estiver nesse sistema, fica difícil a gente padronizar, a gente questionar, a gente interrogar, porque é muito individualizado, né? A gente não consegue padronizar e colocar todo mundo da mesma forma, né? Dentro de protocolo. Infelizmente. Infelizmente, então esse parto mais individual, ele é mais caro mesmo, porque também ele é muito mais trabalhoso e ele despende mais tempo para a equipe que está ali. Né? Diferente daquela equipe que está ali assistindo vários partos ao mesmo tempo, que é o que acontece na Europa. Então, uma equipe trabalhando num horário determinado é diferente. Né? Então, esse esquema é um esquema que encarece atendimento. Né? E, infelizmente, muitas pessoas não têm acesso a isso, que é aquilo que a gente fala. Olha, se você não consegue, super, né? A gente está vivendo um momento de crise econômica, super dá para entender. Então, tente levar uma doula, mas a informação lá, ela precisa chegar. A informação tem que ser feita antes do trabalho de parto, mesmo que você esteja no SUS. Porque hoje a gente sabe que existe muita literatura. Acesso à internet não é uma coisa do outro mundo. É assim, gente, é legal até a gente conversar sobre isso, né? Porque antes da pandemia, nós tínhamos aqui no espaço as nossas rodas presenciais, as rodas de gestantes, né? Na verdade, de casais, né? Casais, né? Vinha a gestante com o seu acompanhante para cá para assistir às rodas. A gente teve uma boa adesão das rodas presenciais, estavam muito legais, mas infelizmente a pandemia começou e a gente teve que mudar aí alguns métodos aí de atendimento, né? E nós começamos a fazer as rodas online, pensando até que nós teríamos uma adesão maior, já que esses casais não precisavam nem sair de casa, era ligar ali o seu computador na hora. Já estavam no computador de home office, né? Exatamente. Já estavam no computador. E eu percebi que a adesão delas foi super pequena, né? Então, assim, você fala, poxa, era um evento gratuito para qualquer gestante de qualquer lugar, que estivesse com qualquer profissional, que fosse para o SUS. Era informação básica para que elas pudessem encontrar um parto mais respeitoso possível. E a adesão é quase zero.
baixíssima. Então, assim, A gente até triste, questionou, né, o motivo disso, a gente não conseguiu chegar, né, A gente chegou num à conclusão consenso. com outros grupos também, né? Nós não somos Não, o não, único grupo aqui. as rodas enfraqueceram Mas com a as rodas pandemia. enfraqueceram muito com a pandemia, né? Que é uma outra maneira que as pessoas têm de informação também, que a gente sempre fala, né? Porque a roda é uma coisa que, na maioria das equipes, a gente tem várias equipes, a gente está em São Paulo, tem várias equipes e a maioria, todas elas, até onde eu sei, são gratuitas mesmo. Tem diversos dias, né? Então, a nossa estava às quintas-feiras, mas tem equipes de segunda à noite. De Então, terça, de quarta, todo dia tinha roda em algum lugar, a né? informação, é isso que eu ia falar, ela chega gratuitamente, sem custo, né? E fácil, porque a gente está num centro. Eu entendo que às vezes a gente está falando lá de uma área onde não tem nem internet, isso é uma outra situação. Uhum. Mas a gente, quando não tem a equipe, a gente tem que buscar informação de outras formas, a gente Sim. tem que dar um jeito, eu acho que é isso, a gente tem que procurar outras maneiras, outros caminhos, você entendeu? Porque enganar ou então não é trapacear, não era essa palavra que eu queria usar. Driblar o sistema. Driblar o sistema, você não consegue. Mas eu acho que pelo menos você ameniza algumas coisas quando você sabe questionar, entendeu? Porque na hora que você é fragilizada no trabalho de parto, você tem que estar fortalecida com algumas informações, Sim, né? Porque sim. senão, se você não tiver a base, aliás, o casal, porque aquele acompanhante também tem que estar informado para poder dar apoio. Então, se você não sabe nada, fica difícil e isso é buscar, né? E é durante o pré-natal que busca, para lá não chegar com essa angústia. Será que eu fui enganada? Ai, mas é que eu não sabia. Rompeu minha bolsa. Ele disse que quando rompe a bolsa, o neném fica seco e pode ter sofrimento fetal e morrer. Então eu fiz cesárea. Então, mas nessa hora, não é a hora de você, então vou ver ali no Google se realmente quem rompe bolsa, ninguém tem peito para isso. Sim. Ninguém tem coragem disso, nem tempo, né? Então, por isso que tem que buscar. E falando um pouquinho também dessa história aí de vai morrer, né? A gente tem que lembrar também de uma outra indicação aí de cesárea que existe, que é o sofrimento fetal, né? Isso, é verdade, né? Que é outra coisa também que a gente fala, mas é no sofrimento fetal? Existe bastante, né? Então, assim, o neném, ele pode entrar em sofrimento fetal a qualquer momento, você entendeu? Mas como que nós vamos saber que é um sofrimento fetal? O que é o sofrimento fetal? Que tá lá na barriga, como é que eu diagnostico esse sofrimento fetal? Isso é uma alteração dos batimentos cardíacos fetais, né? Onde eles começam a baixar, e eles têm que ser registrados também, né? E quando que a gente sabe? Porque é muito importante que tem muitas pessoas que têm medo do trabalho de parto e falam assim, mas e se acontecer alguma coisa? Se o neném morrer? A gente tem que falar que isso seja com, né, todo mundo. O trabalho de parto, ele é assistido, gente. Porque tem gente que fala, parto natural, fica lá. Não é que é assim, não é um parto. Não fica também. lá de Fica qualquer lá jeito. de qualquer jeito e a gente batendo um papo ali no café Não, para poder esperar. Não é assim. Esse parto é monitorizado, isso é muito importante, né? O trabalho de parto, ele é totalmente monitorizado. Não fique em monitorização contínua, né? Aquela coisa, um aparelho ouvindo, que não tem sentido, mas ele tem que ser monitorizado, às vezes por uma cardiotocografia, em situações de maternidade que não tem cardiotocografia, tem que ser com a ausculta intermitente, né? Que a gente tem os aparelhinhos ali, gente, que vai lá, e isso a ausculta intermitente, ela é frequente, várias vezes, não é auscultar lá 2 segundinhos, e vai. A gente sabe que a gente ouve várias. Então, assim, tanto que a gente percebe que o casal fica seguro, né, na hora. Eu falo que os maridos, eles começam de um jeito e terminam de outro. Porque eles terminam super. Já sabem o que é uma cara de outra. Tá normal, né? Aquele batimento tá normal, tá tudo bem. já tá tudo bem aquele lá. Porque ele já aprendeu durante o trabalho de parto o que é o normal. Tá, então vamos lá. Aqui, aproveitando que a gente tá falando da cardiotoco, para explicar, né? Para essa mulherada, existe isso dela ter que ficar com a cardiotoco o tempo todo durante o trabalho de parto? Às vezes, sim. Porque às vezes eu tenho uma cardiotoco que ela não é tranquilizadora. Entendeu? Então, assim, existem cardiotocos que a gente olha e fala assim, cardiotoco é aquele aparelhinho, a gente coloca um aparelhinho onde vai colocar que vai ouvir o batimento do bebê e vai registrar isso no computador.
e a outra pecinha que vai monitorizar as contrações. E a partir dali vai fazer um registro, né? E aquele registro a gente interpreta. Certo. Para ver se está bem, se ele está variando bem, se está numa frequência cardíaca boa, se ele acelera, se ele movimenta, se tem contração, se não tem contração, se ele vai desacelerar só na contração, porque pode acontecer, isso é fisiológico. Então, dentro daqueles critérios, a gente classifica essa cardiotoco. E se ela não for uma cardiotoco tranquilizadora, ou seja, aquela que a gente fala assim, tá ótimo, é uma cardiotoco suspeita, ela tá com umas desacelerações que a gente precisa monitorizar, às vezes precisa sim. Mas o grande problema e a dificuldade de muitas pessoas é interpretar essa cardiotocografia, entendeu? Às vezes a gente recebe assim, né, alguém manda, um colega, alguma coisa assim, manda, o que vocês acham dessa cardiotografia? E às vezes umas cardiotóxicas que é difícil de você bater o olho e falar assim o que é. E eu sempre falo, pergunto, né, em grupos que a gente tem, você estava ao lado dessa cardiotografia? Fazendo? Porque às vezes ela foi feita por uma outra pessoa, uma ligou lá e saiu, deixou lá. Ligou, saiu, estava uma enfermeira que colocou. Aí eu falo, você estava ao lado? Porque muitas coisas vai ajudar só se você estava lá, entendeu? Então, porque ouvir, para você interpretar, então não é tão simples assim. E aí que vai fazer a diferença no sofrimento fetal, porque às vezes você vai olhar aquela cardiotografia e tem situações que ele nem pode desacelerar e que não é patológico, entendeu? E aí, às vezes, a pessoa acha que é patológico, não consegue interpretar direito, e aí pode ter uma situação errônea. E aí, mas mesmo assim, existem situações que tem que ficar monitorizado sim, entendeu? Quando tem um grau de risco para o bebê, aí fica contínuo o aparelho. Mas assim, a maioria das vezes não precisa mesmo. Certo, então, e daí, no geral, a gente costuma rodar uma cardiotoca a cada quanto tempo? Na verdade, numa situação de risco habitual ali. A gente faz com intervalo de 4 horas, entendeu? Não é com toda hora, não é assim também, porque não faz necessidade, né? Só escuta mesmo, entendeu? Entendi. Bom, e fora isso, a gente ainda tem mais algumas indicações aí, né? Nós temos 2 indicações que acabam sendo indicações de cesárea ainda durante o pré-natal e tem condutas diferentes, né? Uma delas a gente trata, existem alguns protocolos de profilaxia, que é para quem tem herpes genital, porque herpes ativa durante o trabalho de parto é indicação absoluta de cesárea. E você sabe que muitos obstetras, eles desconhecem essa recomendação, né? Não, mentira. Ah, sim, pelo menos eu acho que é sim, porque eu pego tanto que... Ai, meu Deus, tô sendo odiada. Defender. Tô sendo odiada. Não, mas assim, eu pego tantos que não fazem, então eu acredito que desconhecimento mesmo. Porque, às vezes, eu não acho que é maldade, acho que é desconhecimento, porque não fazem, porque o que é o herpes ativo? O herpes vaginal, né, que a gente tem que falar isso. Herpes vaginal com a lesão. Então, certo. E o que é a profilaxia? A profilaxia, a partir de 36 semanas, você começa a fazer um medicamento de herpes para ela não desencadear a herpes ativa, mas quem vai ser feita? Aquela paciente que tem histórico de herpes vaginal, porque não é para uma paciente que vai se expor, não se faz de rotina para todo mundo. Sim. E às vezes eu pego paciente que vem assim, a gente de vez em quando aparece umas que trocando médico meio de última hora, assim, lá no final. E ela, às vezes, a gente já pegou isso com herpes ativa mesmo e não estava fazendo a profilaxia, porque ela era uma paciente de risco, essa paciente que tem herpes vaginal, ela tem risco de desencadear. Se ela vai durante o pré-natal desencadear, a gente tem tempo de tratá-la, né? Mas se ela desencadeia ali no final, né, perto do trabalho de parto, e espontaneamente entrou em trabalho de parto, mas ela tem a lesão, isso é indicação absoluta de cesárea para não passar o herpes para o bebê, o risco do bebê, né? Tá, e daí então, nessa situação, vamos supor, não fez profilaxia ou a profilaxia... Está com a lesão, né? Não respondia isso, Sim. Estou com a lesão, a paciente está com a lesão. Qual que é a conduta? A gente espera ela ter as primeiras contrações para pelo menos caracterizar que ela entrou em trabalho de parto ou não? A conduta é fazer a cesárea de forma eletiva nesse caso? Bom, na verdade, o maior risco de transmissão
é na passagem do canal de parto, né? Quando o bebê está passando pelo canal de parto. Então, esperar acontecer, iniciar o trabalho de parto, não tem o seu problema. Desde que você espere menos, não fique esperando bolsa rota, né? Que pode aumentar o risco. Mas você pode ter contração, você pode ter algum indício De e que aquele aguardar. bebê tá pronto, Que aquele né? bebê está pronto. Pelo menos você dando uma chance daquele herpes genital responder no tratamento. Sim. Porque vamos supor que a gestante está com lesão ativa com 38 semanas. Tudo bem, ela pode nascer daqui 2 dias, amanhã, mas pode demorar ainda 2 semanas. Sim. E aquele herpes pode sair, né, Aham. da infecção, entendeu? Entendi. Então, porque a grande questão é a lesão ativa, é aquela que a gente está olhando e está lá, né, com as lesões herpéticas. E o grande e aí é risco mesmo, né? Se a gente tiver Aham. lesão de herpes na ativa, a gente não pode mesmo, porque existe a infecção neonatal por herpes, que é gravíssimo, entendeu? Uhum. Então isso não pode acontecer. Mas sempre é aquilo que a gente sempre torce, né? A gente vai Sim, lá às para vezes poder. dá tempo de É a hora tratar que a ali, gente quer né? que passe de 40 semanas que vai, agora não nasce agora. Vamos esperar tratar pra 41, poder 42 dias, 3. 41 e 2, a gente fala assim, tudo bem aqui, vamos lá monitorizar, Aham. dar um tempinho, cada dia a dia, né? Sim. Para pelo menos, ou aguardar que o bebê sinalize que ele está pronto, pelo menos para a gente tentar ser menos agressivo, Aham. ou então que cure o próprio herpes, que aí não vai ter mais Sim, problema, daí não né? tem mais nenhuma Aí contraindicação. acabou, entendeu? Aham. Então acho que essa chance é super válida. E vamos lá, e o último que nós temos é a tal da placenta prévia Placenta ou prévia. placenta marginal ali, né? Então, a placenta prévia, né, a indicação absoluta que vai ser é quando ela é centro total, Certo. né? Então, a gente tem aqui o colo do útero, né? Acho que tá pegando aí. Colo do útero e o bebezinho tá aqui. Então, aquilo que a gente já explicou antes sobre o prolapso, né? Que primeiro tem Aham. que dilatar e é o bebê que tem que passar. Só que, na frente do bebê, tem que aprender isso. Nada pode ter. Ele é o primeiro a passar ali. Aham. E o que acontece com placenta prévia? Né? Placenta prévia é aquela que está na frente do bebê. Né? Uhum. Ela está inserida abaixo no útero. Né? E aí ela toma centro total porque ela cobre todo o colo do útero, que é aquela parte que vai abrir Que durante vai o trabalho. dilatar. Aham. E placenta é extremamente irrigada, como a gente falou, tá cheio de vasos, é por ali que vai passar oxigênio, nutriente, que vai pelo cordão chegar no bebê. Então, se ela começa a sangrar, é aquela historinha que a gente falou do descolamento. Sim. E nessa dilatação, entra um trabalho de parto, ela sangra muito. Então, não é só o risco fetal, é o risco materno também. Aham. A placenta prévia é um risco materno. Centro total, porque inevitavelmente dali ela não vai sair, né? Certo. Ela vai passar na frente do bebê Aham. e nesse processo, além desse prejuízo para o neonatal, né, na verdade, né, para o bebê, tem também o prejuízo materno, porque nessa dilatação sangra demais e a mãe pode morrer por hemorragia, né? Sim. Então, sim. ela é extremamente perigosa. Essa é a classificação daquela que está cobrindo o colo do útero ali. E não tem risco, não tem jeito, porque é ali que vai dilatar. A marginal é aquela que está inserida baixa, Uhum. né? Mas ela está mais pro ladinho. Entendi. Pro ladinho. Essa é a indicação, depende de quanto que ela está distante daquele colo do útero, entendeu? Entendi. E a gente já teve um caso, esse eu não sei se você estava acompanhando, mas a gente contou com certeza para você, de uma paciente que ela veio para mim, ela tinha tido um parto cesárea primeiro, e o sonho dela era, porque ela tentou, ela chegou até dilatação total, o primeiro parto, tinha feito de tudo, super orientada, consciente, e realmente o bebê no expulsivo não nascia, né? Não nasceu, e aí indicou cesárea. Aí o segundo parto ela veio para mim e com esse desejo intenso de fazer um parto normal. Né? A gente Uhum. conseguiu o sonho dela, que ela queria 2 filhos, ela falava, é minha última chance, né? Aham. E a bendita da placenta estava lá, embaixo. Na hora que eu olhei aquele negócio, eu falei, ai Jesus, protege aqui que o negócio não tá bom não. Aí eu olhando assim, né? E aí você tem que esperar, né? Porque a placenta, Aham. no primeiro trimestre você não faz esse diagnóstico, porque tem que crescer o útero, então só pode te dizer que ela tá ali, mas não faz esse diagnóstico da prévia. Até eu ia esperar mais um pouco para fazer essa pergunta, mas já que você entrou aí, né? Até quantas semanas essa placenta sobe?
Ela pode explicar a hora do parto. Eu falo sobre isso. A esperança é a última que morre. Na verdade, é assim. Porque assim, o bebê, toda vez que ele vai crescer, né, em um processo de crescimento, ele pode levar aquela placenta. Né, ele vai subir com ela. Né, porque o útero distende, então ele vai trazendo. Sim. A gente tem que lembrar que o bebê cresce, ele ganha peso no final da gestação. Então, tudo que vai crescendo na altura uterina, né, ele vai crescendo, ele tem aquela chance de subir. Né? Certo. E a placenta prévia marginal, né, se ela estiver distante do colo, aí isso é medido por vários fatores. Tem que ter um bom ultrassonografista, tem que ver a borda onde está, tudo direitinho, né? Porque a gente pode até fazer, para quem tem acesso, né, mais uma vez, uma ressonância, né, da placenta, que é uma coisa que a gente usa, porque a ressonância é mais precisa, e a gente calcula a distância lá. E nesse processo de dilatação, por que existe essa possibilidade? Porque o grande risco é na dilatação atingir. Então, se eu estou um pouco mais distante do colo, uma segurança que não vai atingir aquela borda de placenta, o bebê, nessa dilatação, ele desce e não vai acontecer de passar e nem ter aquela placenta na frente dele. Ou seja, se ela for aquela placenta que está cobrindo o colo do útero, não precisa ser centro total. Se ela tiver um centro parcial, que ela pode também estar cobrindo, mas não 100%, mas está alcançando o colo do útero, ela não tem mesmo, é uma indicação absoluta de cesárea. Agora, na marginal, que é aquela mais lateralzinha, é baixa, mas é um pouquinho mais lateral, tá que nem a lesão de herpes, amiga. Vale a pena esperar. Esperar para ver se sobe. Esperar para ver se sobe, entendeu? O importante é isso, porque aí se esperar em trabalho de parto, mas tem que analisar direitinho e saber com segurança, né? Tá, esperar só se ela for marginal. Se ela for centro total ou centro parcial, cesárea eletiva. Porque durante o trabalho de parto tem esse risco, e é um risco alto, né? Tanto fetal quanto materno. Então não vale a pena. Bom, fora disso tudo, desse contexto todo que a gente trouxe, o resto é o quê? É história! Né? Aquelas indicações que a gente às vezes fica, né, ouvindo, que nem essa tal daí da miopia. Você sabe que toda vez, a gente já falou isso aqui, né? Toda vez que vem uma coisa muito assim diferente, eu fico me perguntando se eu não tô errada. Se não falta estudar, né? Porque às vezes a coisa mudou, então a gente tem que... Sabe que agora você sabe, você me conhece, né? Você sabe que eu vou procurar um oftalmo para saber, né? Não, e o meu tem um amigo maravilhoso, que ele chama Juan. Adoro ele, marido da Ana, maravilhoso. E ele faz retina. E como você falou da história do descolamento de retina, já veio na minha cabeça o Juan. Falei, vou peraí, que eu vou saber dessa história direito. Vou. Prometo que no próximo podcast eu trago a resposta, tá bom? Vou porque eu sou assim, né? Porque vai que mudou e a gente tem alguma coisa boa de medo de errar. Então, assim, é assim que a gente aprende estudando. Gente, mas a medicina é assim, né? Quem tá na área da saúde sabe que é um estudo constante ali. Vou perguntar. O importante é a gente ter o quê? Que eu vou sugar você aí. É a gente ter evidência científica, né? Embasamento para falar sobre isso, né? E não fonte, vozes na minha cabeça, que é o que a gente mais vê por aí, né? Porque assim, miopia com descolamento de retina é isso que não combinou, entendeu? Mas eu vou perguntar para o Juan se tem alguma intercorrência, né? Se tem alguma coisa que pode acontecer, uma paciente que tem miopia, né? E vou falar também da retina. Eu já pergunto da retina também, porque vai ter algum problema de retina, que às vezes misturaram alho com bugalho, né? É verdade. Então, vamos perguntar e eu trago essa informação para vocês. Porque também aqui é informativo e a gente também quer aprender, sempre, né? Sempre aberta. Lá, mais uma vez, que delícia, acabou. Foi ótimo. Acabou hoje. Espero você no nosso próximo podcast. Não falte. Arrasou, gata. Beijo. Beijo. Até tchau, mais. tchau. Tchau. Terapia.